Bom dia a todos, bom dia, presidente dessa casa, em nome dela, a mesa, a todos os vereadores e vereadoras. Bom dia aos meus colegas servidores e os que estão acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos aqui para conversar, mesmo que em 5 minutos, porque eu aprendi com o vereador Biglia que a gente fala para os anais e fala para a história. Então, a gente precisa registrar algumas questões. O FAPS, hoje, tem inúmeros problemas, e se a gente for analisar a nossa história, nós poderíamos aqui discorrer durante horas sobre como deveria ter sido feito, como poderia ter sido feito, né, os erros e acertos do nosso fundo. Mas eu quero me ater a 2 questões. Antes de 98, da emenda constitucional 98, não tinha fundos, e todos os brasileiros se aposentavam por tempo de serviço e não tempo de contribuição. E isso muda tudo. Então, a gente não pode levar em consideração agora, quase 30 anos depois, a questão da contribuição ou não, porque até 98 ela não era exigida, tanto no setor público como no setor privado. Mas antes de 98, nós, servidores, já pagávamos a contribuição para as pensões, porque era o IPAM que fazia as pensões e nós depositávamos todo mês um recurso para o IPAM Saúde e para as pensões. Se vocês forem procurar, tem uma lei de revisão das pensões antes da Constituição, que é de 86, eu acho 87, em que a comissão paritária, na época o presidente era o Paulo Franzói, que ajudou a elaborar essa lei, tinha entre outras pessoas o Bianchi representando a Câmara e essa que vos fala representando a Associação dos Servidores na época. Onde lá para cá o fundo foi se constituindo. Hoje nós temos problemas e todo mundo acha que é difícil a prefeitura arcar com 62% de suplementar no próximo ano. O que fazer? Então, a legislação diz que quando o fundo é deficitário tem que se tomar várias medidas. Primeira medida, isso está numa portaria do Ministério. A primeira medida é o quê? É avaliar todas as questões gerenciais de gestão e administrativas, se elas estão de acordo e estão efetivamente dando resultado, desde formas de aplicação do recurso até formas de concessão de benefícios. A segunda medida é fazer um fundo garantidor, que vai fazer com que o município tenha uma reserva que pode ser de bens, móveis e imóveis ou recursos de qualquer natureza, pelo 249 da Constituição, para permitir que, no momento que o município aumenta muito o problema do fundo, o município tenha onde se recorrer e não retire, portanto, de recursos livres. O terceiro é a segregação de massas. Tá? E depois fala de, bom, não adequando isso, você vai ver, então, quais são as alternativas do ponto de vista de ajustes nos benefícios. Bom, nós começamos pelo contrário. Estamos fazendo o ajuste do benefício, aumento da alíquota e não fizemos as outras coisas da casa. Aí fica difícil da gente conseguir resolver o problema. E eu vou falar hoje mais da segregação de massa, porque da questão previdenciária nós temos uma reunião à tarde, vamos falar disso, é uma reunião da comissão do sindicato com os vereadores, é uma reunião de trabalho. Né? E os servidores que vierem são bem-vindos, mas nós vamos ficar ali de fora e a comissão vai querer discutir com os vereadores para pegar as minúcias da lei e tentar buscar alternativas. Nós não queremos, os servidores não querem acabar com o FAPS, porque o FAPS é a nossa garantia, nós só não queremos pagar só nós a conta, né? Porque senão o que vai acontecer? Nós vamos nos empobrecer, não vamos conseguir nos aposentar e daqui a 5, 10 anos vão ter que cobrar mais da gente. O fundo de segregação de massa, eu chamo a atenção para 3 coisas. Primeiro, lá na segregação de massa, o qual os servidores são favoráveis, mas a prefeitura nunca apresentou como é que era a segregação. Então, eles estão propondo o quê? A segregação de massas é com uma parte dos servidores. Toda a parte ativa dos servidores, porque diz aí, ó, quem que fica para o fundo de repartição simples? Tá? A massa maior dos servidores. Servidores efetivos que possuem, na data de corte, 46 anos completos. Os aposentados, idade menor de 72, e os pensionistas com menos de 60.
Bom, se nós vamos refazer o fundo, essa é a oportunidade, e a gente diz que lá no começo do fundo tinham que ter colocado um aporte de recurso para os já aposentados, eu quero dizer que a gente vai repetir o erro, porque os já aposentados, que têm mais de 72 anos, que são os mesmos que estavam lá no começo, vão continuar no fundo de capitalização, sem ter previsão para poder garantir essas aposentadorias, e que são as maiores, porque lá naquela época era outra fórmula de cálculo. Se a gente quer consertar o fundo, a gente vai deixar toda essa massa salarial, que é a maior, no fundo de repartição simples. E a gente não tem nenhum cálculo anexado no projeto dizendo por quanto tempo esse fundo de repartição simples vai aguentar, quanto tempo ele vai funcionar com uma alíquota de 28%, que vai ser o dobro da gente, mas é só o dobro de 14%, não é o de 22%, né? Porque se fosse fazer o dobro de tudo, tinha que ser maior lá. 28%, quanto tempo esse fundo de repartição não vai precisar de uma alíquota suplementar? E aí, pasmem, a alíquota suplementar que a prefeitura diz que vai colocar é só do magistério. E sabe por que é do fundo de magistério? Porque, vamos lá, vamos juntar os pontos, aquela brincadeira das crianças. O fundo o magistério é pago com o Fundeb. Fundeb é recursos federais, estaduais e municipais vinculados a um fundo. Se eu pago o fundo a suplementar com o recurso do magistério, eu deixo liberado o recurso livre. Só que o pessoal que está aqui na repartição, a maioria é professor. Muito bem, mas eles também vão se aposentar. Quando eles vão se aposentar, não vai poder utilizar o recurso do fundo. Então, a bomba, a granada vai explodir logo ali adiante, no colo de outro prefeito. E aí vocês aqui da Câmara, né, os senhores e as senhoras aqui, daqui a 2, 3 anos, quem que vai pagar a diferença? Não está dito na lei se é o executivo, se é o servidor. Então, por isso a nossa ideia, nós vamos começar pagando 14 e daqui a 2, 3 anos nós vamos estar pagando 15, 16. Cada vez que der problema, eles vão vir aqui na Câmara e dizer, olha, tem que fazer mais uma emendinha, tem que fazer mais um pedido. Então, o que a gente vem pedir aqui, gente, é muito simples para mim concluir. Eu só levantei algumas questões, mas tem muitas outras da segregação, que é o seguinte, não dá para votar num projeto com o grau de incerteza e falta de cálculos matemáticos e financeiros. Nenhum de nós, é uma irresponsabilidade. Eu não me sinto tranquila em dizer nada mais afirmativo sobre essa proposta, porque nós pedimos 1000 vezes os cálculos e eles nunca nos apresentaram. Então, a primeira coisa no mês de negociação é abrir a caixa preta dos cálculos, é fazer cenários diferentes, é ver até quando esse fundo vai poder resistir assim. Porque senão, eu disse numa mesa com o governo, se nós não tiver os cálculos, se nós não tiver nada, se nós vamos fazer uma reforma pior do que aquela do governo federal, e ainda ela não vai resolver, então é melhor nós ir para o INSS. Porque a gente daí para de se torturar. Porque é isso. Ou a gente... Porque senão fica leviano, eu digo por mim, quando eu falo nós e tal, eu me incluo nisso. Eu não posso criticar administrações passadas que não fizeram, se agora que a gente tem a oportunidade de fazer, a gente vai cometer os mesmos erros. E eu sei que vocês também têm essa preocupação. Eu tenho convicção aqui que as diferentes bancadas, isso não é um problema ideológico. Esse é um problema concreto da cidade. Então, a gente não vai ideologizar uma coisa que não é ideológica. Nós temos aposentados que trabalharam a vida inteira, que têm direito a receber a sua aposentadoria, que sempre contribuíram com tudo, e que vão perder dinheiro. E nós temos, do outro lado, uma prefeitura que diz que o FAPES desse jeito não dá, porque não tem recurso. Bom, como é que nós vamos aproximar e achar uma solução? É sentando numa mesa com cálculos, com assessorias e não tendo pressa, não dá para votar no afogadilho. Então, eu faço 2 pedidos. Por favor, vamos fazer um acordo de lideranças, vamos deixar essa votação para o ano que vem, vamos fazer as consultas que precisam ser feitas, vamos dar baixa para esse processo para o FAPES, vamos pedir para que o governo encaminhe para esta casa todo o cálculo atuarial do que significa essa segregação, de como vai se dar o regime de capitalização, qual que vai ser o plano de investimentos em cima desse projeto, para permitir que depois, sim, se possa votar numa proposta que seja eficiente e eficaz para o fundo,
para a sociedade de Caxias e que essa Câmara dê a sua contribuição, que eu acho que é importante, de diálogo, de construção coletiva para a solução dos problemas. Muito obrigada. Obrigada.